Como realizar o cálculo de gotejamento? Fala, enfermagem! Professor Ivo aqui para te ensinar a fórmula do cálculo de medicamento. Como você consegue resolver qualquer questão de concurso e na sua prática clínica. E se você assistir até o final, vou te falar um método secreto que você realiza o cálculo do gotejamento, mas sem precisar decorar a fórmula, que é esse método que eu aplico. Eu, professor Ivo, eu não aplico fórmulas, porque fórmulas eu acho muito difícil de decorar e nem é tão bom decorar. Eu prefiro entender como as coisas funcionam, tá? Então você vai aprender o jeito que todo mundo aprende, através de fórmulas, e você vai aprender do meu jeito, do método Ivo, o método professor Ivo de ensinar, tá certo? Que é um método sem decorar nada, sem decorar formulazinha, tá certo? Então vem comigo para mais uma aula incrível, onde você vai aprender o cálculo de gotejamento. O cálculo de gotejamento ele é realizado quando a gente precisa controlar ali o gotejamento do paciente, tá? Paciente adulto, paciente pediátrico, tá? E aí tem um cálculo por gotas e o cálculo por microgotas. Eu vou te ensinar tanto por gotas quanto por microgotas. Então, vem comigo. Primeiramente, eu quero que você entenda que a cada 1 ml, sabe quando você aspira ali um medicamento tem 1 ml? Nessa 1 ml você vai ter 20 gotas. Então, sabe quando você vai aplicar, por exemplo, você vai tomar dipirona em gotas, estará contando a 40 gotas? Na realidade, você está tomando 2 ml, tá? Então, 1 ml, a cada uma unidade, 1 ml, nós vamos ter 20 gotas. Só que, para a gente ter uma gota, a gente tem 3 microgotas, tá certo? Se 1 ml tem 20 gotas e para cada uma gota a gente tem 3 microgotas, a gente conclui que em 1 ml nós vamos ter 60 microgotas, tá certo? Porque multiplica 3 vezes o 20, por isso 60 microgotas. Então, ó, recapitulando, é muito importante que você entenda isso para você entender a fórmula e como calcular o gotejamento. Vamos lá, 1 ml, a cada 1 ml, pega 1 ml, você vai ter 20 gotas, tá certo? 20 gotas. Nessa mesma 1 ml, você tem 60 microgotas. Por quê? Porque uma gota é igual, ó, uma gota é igual a 3 microgotas. Esse desenho aqui foi uma tentativa de fazer 3 microgotas, que agora tá parecendo um fantasma. Vem comigo aqui, ó. Eu quero que você entenda também que uma hora, tá? Uma hora tem 60 minutos. Então, para eu transformar hora em minutos, basta multiplicar por 60. Por exemplo, 1 hora, 60 minutos. 2 horas são 2 vezes 60, ou seja, 120. 3 horas são 3 vezes 60, ou seja, 180. Beleza? Eu só quero que você entenda isso. 1 ml é igual a 20 gotas, 1 gota igual a 3 microgotas. 1 hora é igual a 60 minutos, tá certo? Primeiramente, entenda isso. E entenda também que, vou até colocar aqui, ó, quando a gente tem 1 litro, tá? 1 litro é igual a 1000 ml, tá? 1 litro é igual a 1000 ml. Pode ser que tenha alguma questão assim que você vai encontrar. Então, vamos lá, prática. Existe a fórmula do gotejamento, que todo mundo te explica, que é isso aqui, ó. O V é o volume que precisa administrar no paciente, tá certo? O V é o volume que precisa administrar no paciente. Esse volume, ele é dado em ml, tá? Ele é dado em ml. Você tem o T, que é o tempo, tá? O tempo que esse volume precisa correr no paciente. E esse tempo, ele é em horas. E temos o 3, que é uma constante. Então, para nós realizarmos a fórmula do gotejamento, ou seja, quantas gotas por minuto a gente precisa administrar, tá? Precisa correr ali, o soro precisa correr quantas gotas por minuto. Nós precisamos basicamente de duas informações: do volume que precisa correr e em quanto tempo esse soro precisa correr. Tá certo? Simples assim. Vamos para a prática. Temos aqui, ó, foi prescrito 1000 ml, tá, de soro ringelactato para correr endovenoso em 8 em 8 horas. Como é a fórmula? A fórmula é volume sobre o tempo vezes 3. Quanto é o meu volume? Meu volume é de, olha só, meu volume é de 1000 ml, tá certo? E a gente vai dividir esse valor pela quantidade do tempo. Qual é o tempo? Eu preciso correr 1000 ml em 8 horas. Então, a gente coloca aqui 8 vezes o número 3, tá certo? Ou seja, na realidade, a gente vai ter 1000 ml, tá? 1000 ml
para ser dividido por 8 vezes 3, 24, tá? E aí você pega uma calculadora e realiza esse cálculo, tá? 1000 dividido por 24. Vamos ter 41,6 gotas por minuto. Ivo, como é que eu vou contar esse 41,6 gotas? Quando tá assim, quando eu tiver 0, algum número maior do que 5, tá? Quando esse número depois da vírgula for maior do que 5, a gente arredonda para mais, ou seja, vai ficar 42. Agora, por exemplo, se fosse 41,4, a gente arredondaria para menos, tá? Ou seja, a gente colocaria aqui apenas 41 gotas, tá certo? Deu para entender esse cálculozinho? Tudo bem? Show de bola. Esse é o método através de fórmula, tá? Você decora essa fórmula, volume dividido pelo tempo vezes 3. Agora vem comigo aqui que eu vou te explicar um método secreto. Olha só o meu método secreto. A gente tem que correr 1000 ml em 8 horas, tá certo? A fórmula do gotejamento, eu tenho que ter no fim gotas, tá? A quantidade de gotas sobre um determinado tempo em minutos. Sabe o que que a gente vai fazer? Nós vamos transformar essa ml em gotas. É mesmo, Ivo? Sim. Vem comigo. Eu te falei que 1 ml não é igual a 20 gotas. Então, 1000 ml são quantas gotas? É só multiplicar 1000 vezes 20. Multiplicando 1000 vezes 20, a gente vai ter o quê? 20.000. Ou seja, 1000 ml são 20.000 gotas, tá? 20.000 gotas. Então, são 20.000 gotas que eu vou administrar. E o tempo aqui embaixo é em minutos. A gente tem um tempo em horas. Eu te falei e você aprendeu que 1 hora são 60 minutos. Logo, se eu tenho 8 horas, quantos minutos são? Basta multiplicar por 60. 8 vezes 60 dá 480. Tá certo? E aí você só vai dividir o gotas, a quantidade de gotas que você teve, pela quantidade de minutos que você encontrou. Então, vamos pegar 20.000 e dividir por 480. O que é isso aqui? Isso aqui são 20.000 gotas que vão correr em 480 minutos, tá certo? Vamos pegar a nossa bela e velha calculadora e vamos pegar 20.000 e dividir por 480. E vamos encontrar o quê? O mesmo valor, 41,6, ou seja, 42 gotas por minuto. Observa aqui, eu fiz dois métodos diferentes e eu tive a mesma resposta. Uma você precisa de fórmula, a outra você não precisa de fórmula. Ivo, qual o melhor? Depende de você. Tem gente que prefere fórmulas. Ok, tudo certo. Eu não gosto porque eu confundo as fórmulas. Por isso eu faço esse método onde eu não preciso de fórmula, vou apenas dar interpretação. Agora eu vou te mostrar a fórmula do gotejamento, só que ele vai calcular a gotas em minutos, tá certo? Olha só como é que é isso. Ivo, não entendi. Essa é a fórmula do gotejamento, só que você vê que na fórmula anterior esse tempo era em horas. Agora esse tempo aqui vai ser em minutos. Por exemplo, o médico prescreveu para administrar o medicamento em 45 minutos. Na outra fórmula, ela só valeria se fosse horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e meia, tá? Agora, aqui é em minutos, tá? Então, vai ser essa fórmula. O volume continua em ml, tá certo? Multiplica por 20, que é uma constante, e divide pelo tempo em minutos. Vamos lá a um exemplo. A gente tem aqui, ó, 100 ml para correr endovenoso por 30 minutos. Ele faz duas perguntas: qual a quantidade de gotas por minuto e microgotas por minuto. Então, vamos lá, vamos aplicar essa prescrição aqui na nossa fórmula, tá? Para a gente encontrar a quantidade de gotas por minuto. Volume vezes 20. Qual é o volume? O volume aplicado é 100, tá? Então, a gente tem que administrar 100 ml, tá certo? Multiplica por 20, que é a constante, e divide esse valor por 30, tá? Porque tem que correr em 30 minutos. Então, vamos lá. 100 vezes 20 é igual a 2.000. Tá certo? A gente vai dividir esse valor por 30. E aí, o que a gente faz? Já sabe, né? A gente pega a nossa bela e velha calculadora e multiplica. Divide, né? Na realidade, 2.000 dividido por 30, na qual a gente vai ter 66
66,6 gotas por minuto, tá? Ou seja, vamos ter aqui 67 gotas por minuto. Ivo, como é que a gente transforma gotas por minuto para microgotas por minuto? É muito simples, é só pegar esse valor e multiplicar por 3, exatamente. Ou seja, nós vamos ter 66,6 vezes 3. Nesse caso, vamos ter 199,8 microgotas, tá? Microgotas por minuto. E detalhe, nós vamos multiplicar por 3 esse valor quebrado, tá? E não 67. Por quê? Se nós pegarmos 67 e multiplicar por 3, nós vamos ter outro valor. Vamos ter, nesse caso, 201. Tá certo? Ou seja, 201 é diferente de 199, né? Nesse caso aqui seria 200, tá? 200. Então, observe, a gente não vai pegar esse número aqui aproximado, vamos pegar o número real, tá? E multiplicar por 3. Essa aqui é a fórmula do gotas por minuto. E aí a gente multiplica por 3 e encontra microgotas por minuto, tá certo? Se fosse realizado o meu método, do método secreto Ivo, como é que a gente faria? Pegaria 100 ml e transformaria em gotas, tá certo? A gente sabe que 1 ml é igual a 20 gotas, então ficaria 100 vezes 20, ou seja, daria 2.000 ml, e dividiria pelo tempo em minuto. Quanto é o tempo em minuto? 30. Tá? Então seria basicamente a mesma fórmula. E se fosse em microgotas, era só multiplicar a 100, que é a quantidade de microgotas, vezes 3. Ou seja, daria do mesmo forma. Tá? Vamos praticar aqui com uma questãozinha de concurso. Tá certo? Essa aqui foi uma questão de concurso. Então vamos lá. Ó. O gotejamento em microgotas, tá? Olha, eu coloco aqui, ó, microgotas por minuto de um soro cujo volume total, ele coloca, ó, o volume total é 504 ml. 504 ml e o tempo de infusão é em 10 horas, tá certo? Ele quer saber quantas microgotas por minuto tem. Eu tenho um volume e tenho o tempo. Qual é a fórmula eu vou utilizar? A primeira fórmula, o volume dividido pelo tempo vezes 3, tá certo? Volume pelo tempo vezes 3. Qual é o volume? O volume é 504. Tá? 504. 504 dividido por quanto? Dividido por 10 vezes 3. O 3 da fórmula e o 10 pelo tempo. Vamos pegar mais uma vez a nossa boa e velha calculadora. Vamos pegar 504 dividido por 10 vezes 3 é igual a 30. Vamos ter 16,8, tá? 16,8. Só que ele não quer o valor em gotas, tá? Esse valor aqui é o cálculo para gotas por minuto. Ele quer o valor em microgotas. Então, a gente multiplica por 3 para transformar gotas por minuto em microgotas por minuto. Então, 16,8 vezes 3, vamos ter um valor de 50,04. 50,4, letra B, tá certo? Ou você poderia simplesmente, ó, pegar o volume e dividir pelo tempo, tá? Quando a gente quer calcular a gotas por minuto, na verdade microgotas por minuto, a gente pode utilizar essa formulazinha, tá certo? Daria a mesma coisa. Quer ver? Quanto é o volume? O volume é 504. Quanto é o tempo? O tempo é em 10 horas, tá? 504, você vai observar que 504 dividido por 10 dá igual a 50,04, tá? Então, eu posso utilizar essa fórmula e no final multiplicar por 3, essa fórmula de gotas por minuto, ou utilizar essa fórmula de microgotas por minuto. Beleza, galerinha? Essa foi mais uma aula do nosso cálculo de gotejamento. Se você quiser mais aulas sobre cálculo de gotejamento, sobre fórmulas, sobre cálculo na matemática, comenta aqui embaixo que eu posso estar fazendo mais vídeos sobre cálculo de gotejamento. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o like, inscreva-se no canal. Eu sou Ivo Salles e esse foi mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Tchau, tchau!